Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e tô atrasado, eu sei, porque hoje tem Palmeiras e Santos à noite no Allianz Parque, 6h30 da tarde, e a gente vai voltar com o pós-jogo aqui, claro, deve ser lá pelas 8h30, 9 horas, né? Enfim. E hoje de manhã teve jogos, no plural mesmo, da base, fui assistir, só que acabei chegando em casa só agora, já são 3 horas, eu acredito que eu esteja subindo esse vídeo tipo 4h30, 5 horas, não sei, por aí mais tarde. Queria ter subido antes, mas realmente não deu. A gente acabou o jogo, fazer entrevista, demorei para sair do CT e tal. Ainda fui, depois cheguei, aproveitei, fui almoçar, então tá saindo mais tarde, mas então por que eu tô fazendo toda essa introdução, né? Para falar para você, aí o engajamento pode ficar muito perto um do outro. É importante que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque ajuda bastante a divulgar os dois, não só esse da base, quanto depois, como depois também o pós-jogo de Palmeiras e Santos, mas então, realmente, se você puder deixar especialmente o like nesse, é muito importante, até porque eu acredito que vocês vão gostar bastante. Foram 2 vitórias, mas mais que isso, 2 vitórias. A primeira bem mais interessante, até a segunda um pouquinho menos, mas que teve situações interessantes. Eu vou explicar já já para você aqui, tá bom? Com muitas entrevistas. Hoje são 5 entrevistas no final, 3 jogadores, 2 de uma categoria, outro de outra, e os 2 técnicos também. Já que o Santos enfrentou pela estreia, né, a sua estreia no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, o Santos enfrentou o Sport Clube São Bernardo nas duas. E no Sub-15, o que era esperado, uma goleada, o Santos foi avassalador, massacrante, fez 7-0, com muita tranquilidade. No Sub-17, um time um pouquinho mais jovem, a gente foi com um time praticamente Sub-16. Aí a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda assim foi 3-0 para o Santos também, numa vitória bem tranquila. Não foi lá um jogo tão bonito assim. O Neymar, inclusive, chegou para assistir o segundo jogo lá depois do treino dos não relacionados no profissional, né? Chegou para assistir o final do jogo do Sub-17 e acabou vendo um gol. Quando ele chegou, acho que já estava 2-0, ou ele viu 2, sei lá, mas viu pelo menos um gol dessa partida. E aí vamos falar dela rapidamente das duas, porque eu nem vou fazer uma grande análise aqui, eu só vou comentar alguns aspectos interessantes mesmo, e depois passar para vocês verem as entrevistas, que eu acho que é o mais importante aí desses personagens, né? Foi a segunda rodada do Paulista, até que o Santos estreou hoje, porque o Campeonato Paulista, o 15 e o 17 é diferente do 20, né? O 20 são 3 grupos de 16 equipes, né? De 15, nem lembro agora, mas enfim, classificam 11, né? 10 e os 2 melhores 11º primeiros colocados, é um grupão, né? Direto. No Sub-15 e no Sub-17 é aquela fase regionalizada primeiro, depois a outra fase e depois a fase final, ou ainda tem mais um grupo, é sempre diferente, tá? Então, a gente está na fase regionalizada, ou seja, o Santos enfrenta São Bernardo, Portuguesa Santista, Jabaquara, Água Santa, Mauá, Mauaense, e eu tô esquecendo mais alguém. Não, o Santos enfrenta esses e o Santos mesmo é o 7º do grupo, claro. Então, alguns grupos são de 7 clubes, outros são de 8, do Santos é de 7. Essa versão, né, essa fase é regionalizada, ainda essa versão, essa fase é regionalizada, e por isso tá, que acontece essas coisas. O Santos fez, a partida primeira foi às 9 horas da manhã, tal do Sub-15, e o Fabrício Monte mandou esse time a campo. Peraí. Mandou o Thiago Vasconcelos no gol, o Padovan na lateral direita, a dupla de zaga com Caleb e Arthur Paraná. O zagueiro Marcelo, que é o capitão dessa equipe, estava com um pequeno probleminha, acho que na coxa. Puta, o pior é que eu perguntei até pro próprio Fabrício Monte, ele me falou depois do jogo, mas eu esqueci. Mas o Marcelo até estava lá assistindo. Um probleminha, mas no próximo jogo já deve estar à disposição. Então a zaga foi Caleb e Arthur Paraná, que acabou sendo capitão. O João Leme foi lateral esquerdo, o Pedro Neves o primeiro volante, o Dudu Marques o segundo, o Juan Xavier camisa 10, o Kleber pela ponta direita, o Isaac Miranda pela ponta esquerda e o Bernardo Silveira é o centroavante. E aí o Santos foi, como eu falei, avassalador, abriu o placar muito cedo, foi um gol de falta, um belo gol de falta inclusive. O Juan Xavier foi derrubado ali na entrada da área, com, sei lá, 3 minutos. O Kleber bateu muito bem, com muita força, meio que pelo lado assim da barreira, ela desviou e encobriu o goleiro do São Bernardo. O Santos já fez 1-0 bem tranquilo. O segundo gol foi do Bernardo Silveira. O Bernardo, inclusive, fez 3 gols. Ele que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, caso você lembre, eu até falei aqui. Ele, junto com o Isaac, tá? O Isaac Miranda, ele foi convocado, atuou por lá pela seleção. Inclusive, eu perguntei para ele sobre isso. Foram 3 gols do Bernardo, 2 do Isaac, 1 do Kleber
e tá faltando um. Caraca, deixa eu ver aqui. Na arte do Santos, o outro foi do... Cara, não, foram 2 do Kleber, isso. 2 do Kleber, 2 do Isaac, 4 gols, e 3 do Bernardo Silveira, 7-0, tá? Mas enfim, eu nem vou ficar falando todos os gols como foram, tá? Mas tem lá na Santos TV, tá? Eu posso até deixar o link aqui na descrição para vocês verem, para ver todos os gols do Isaac, do Bernardo, do Kleber, enfim, mas o mais importante foi a forma como a equipe dominou a partida, né? Como eu disse, o gol saiu cedo, primeiro com 3 minutos. O Santos a todo momento foi muito agressivo, pressionou o São Bernardo, nem deixou o São Bernardo jogar. O São Bernardo deve ter chegado, sei lá, 2 vezes no gol. Até foram 2 bolas com perigo, tá? Uma o Thiago Vasconcelos faz uma grande defesa e a outra é passar para fora. Mas fora isso, o Santos foi completamente dominante. No segundo tempo, o Fabrício faz algumas trocas, né? Começa a colocar outros meninos que atuam menos. E o ritmo caiu um pouquinho. O Santos até faz um 8º gol que foi anulado. Para mim, mal anulado, tá? Mas enfim, foi anulado. Teve uma dividida, perdão, uma dividida entre o goleiro e o centroavante, até quem foi que fez aquele gol? Foi o Heitor Prado. Mas enfim, não valeu. E aí o ritmo diminuiu e tal, não tem problema. Um 7-0 é incrível, né? Sempre importante. Eu vou destacar aqui, eu não quero ficar falando individualmente, vocês sabem, mas não teria como não destacar o trio de ataque, que fez todos os gols, né? Mas mais que isso, o Bernardo me pareceu muito bem na área, muito bem, com tranquilidade, cortando os adversários para finalizar, sustentando duelos, muito bem. O Isaac nem fez um grande jogo igual eu já vi ele fazendo em outros momentos, mas mesmo assim fez 2 gols e deu assistência, não tem nada, ele deu uma assistência. O Kleber pela ponta direita, eu confesso que eu nunca tinha visto, eu ia falar que eu nunca vi ele jogando pela direita, acho que eu já vi sim, mas tipo assim, nunca tinha parado para prestar tanta atenção, e ele fez um papel hoje muito importante, desse ponta que vai para o fundo, muito agressivo, uma explosão muito grande, uma velocidade muito grande, foi muito bem o Kleber nesse sentido. Mas vale também destacar que partidaça que fez o Dudu Marques, o volante, que é bom jogador também, mas ele não é tão falado às vezes quanto o trio de ataque, como eu falei, o Kleber até nem tanto, mas o Ron Xavier, por exemplo, que é o camisa 10, mas que partidaça fez o Dudu Marques. Sério, a transmissão tá lá na Santos TV. O primeiro tempo que o Dudu faz, olha, é um espetáculo, honestamente é um espetáculo. A todo momento roubando bola, conduzindo, levando para o ataque, criando oportunidades, lançando muito bem. O Juan Xavi mesmo também foi muito bem, deu 2 assistências maravilhosas, canhotinho, a bola trabalha muito perto, pega a bola perto da canhota dele, muito bem também, uma partida muito boa, mas a do Dudu foi um espetáculo mesmo. Então é uma geração muito forte, essa geração 2011, né, do Santos, então é sempre importante, sempre interessante assistir. E ainda nem teve o Cauã Basile atuando, né? O Basile sempre atua com esse time. Não sei como é que o Santos vai manejar o tempo dele de atuação nesse começo, né? Mas é sempre importante. Então o trabalho do Fabrício aí, esse ano, que já teve um vice-campeonato, né, da Alcas Cup, perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro, mas o desempenho foi muito bom também. Eu, pelo menos, achei isso. Inclusive, perguntei para ele também sobre isso. Enfim, então, essa foi o Sub-15. Agora eu passo... Aliás, eu acho que eu vou fazer assim. Eu falei do Sub-15, as entrevistas do Sub-15 e depois do Sub-17. Isaac, uma vitória muito importante, né, nessa estreia do Campeonato Paulista. O que vocês conversaram ali? Vocês fizeram 6 no primeiro tempo, né? Começaram de uma forma avassaladora. O que vocês conversaram para manter esse ritmo no segundo tempo e sair bem com esse resultado tão elástico? A gente conversou no segundo tempo que a gente não podia parar de fazer gol, porque fazendo gol é a forma mais respeitosa no futebol, de respeitar o adversário, é isso. Você teve um período agora na seleção, Isaac, e você é um jogador muito bem visto, né, pela torcida, o próprio Santos em si. Como é que foi esse seu período lá, cara? O que você pôde ver de diferente e tal? É um nível bastante alto lá na seleção? Nível bastante alto, jogadores muito qualificados, aprendemos mais coisas novas e chegando aqui a gente conseguiu ajudar o grupo com o que a gente aprendeu lá e a gente fez um bom trabalho hoje. E para finalizar, cara, a geração inteira, né, uma expectativa muito grande nessa geração 2011, vocês são jogadores que jogam junto há um tempo já, né?
Como é que você enxerga essa responsabilidade para cima de vocês, cara? A gente fica meio leve, mas a gente sabe que a gente tem que entrar, quando entrar no campo a gente tem que entrar com responsabilidade pelo que falam no clube, da gente ser uma das categorias mais promissoras do time. E para finalizar, mais uma só, o torcedor que ainda não te conhece, se apresenta, qual é a sua posição, seu estilo de jogo, onde você prefere atuar? Meu nome é Isaac, sou ponta esquerda, sou rápido, faço dribles e tenho uma finalização boa. Bernardo, parabéns pela vitória. Fala da importância de começar o Paulista com uma goleada tão elástica, cara. A gente jogou muito bem, eu acho que é muito importante. A estreia é o jogo mais importante do campeonato. E a gente jogou muito bem, com muita posse de bola, muito agudo e conseguimos o resultado que foi. Vocês, Bernardo, tem uma expectativa muito grande na geração de vocês, né? Muito bem vista pela torcida, até dentro do próprio Santos internamente. Como é que vocês enxergam essa responsabilidade, digamos assim? A gente tem responsabilidade, acredito que a nossa geração é muito boa e que a gente possa essa responsabilidade colocar em campo e vir fazendo os jogos bem. Você, assim como o Isaac, acabou de voltar de um período na seleção, cara. Como é que foi lá? É um nível mais alto, realmente? É diferente? Como é que foi atuar pela seleção? Sim, é muito diferente, é muito bom essa experiência. Gostei muito e espero voltar mais vezes para lá. E para finalizar, para o torcedor santista que ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, sua posição, suas características. Eu sou o Bernardo Silveira, eu tenho 14 anos, eu estou no clube já há 8 anos, desde pequenininho, e eu jogo de centroavante, de meia, de ponta, faço todas essas funções. Fabrício, parabéns pela vitória, se estreia no Campeonato Paulista. Eu queria que você fizesse uma análise, né? A vitória é avassaladora até, né? Cara, prazer estar falando com você de novo aí. Eu acho que assim, eles construíram essa vitória desde o início com determinação, vontade, concentração. E às vezes a gente fala sobre eles iniciarem o jogo de uma forma um pouco mais lenta, não lenta do jogo, mas na forma de se concentrar, né, e acaba o jogo fluindo de uma forma diferente pelo início desse jogo. Hoje não, eles entraram bem concentrados, sabendo aquilo que ia fazer, e aí o jogo disse aí, a resposta foi muito boa. Vocês já tiveram uma competição interessante esse ano, né? Um vice-campeonato, um bom desempenho. O que você espera pro ano no geral nessas competições, cara? Cara, naquela competição, assim, foi muito claro o que a gente fez e como início de trabalho, né? Ainda estamos no início, porém, a gente consegue enxergar um horizonte muito bom. Não falo em relação ao resultado, cara, em relação à formação e desenvolvimento desses meninos. O resultado vem com um desenvolvimento, com formar eles de uma forma interessante, uma forma que o clube planeja para eles, né? Não adianta eu vir aqui ganhar o jogo de 7-0, eles fizeram um jogo que não tem nada a ver com o Santos. Assim, eu achei que o jogo foi 7-0 com a cara do Santos. Eu acho que isso é muito mais importante que os 3 pontos. Mas os 3 pontos a gente tem que também correr atrás, ensinar eles a competir, ganhar, né? Porque é um meio muito competitivo também na formação, e eu acho que isso é o ponto primordial para esse ano deles. E para finalizar, Fabrício, a geração atual, essa 2011, ela é muito bem vista, né? Muito bem falada também. Como é que você lidar com essa expectativa, não só você em si, mas para trabalhar com eles também, sabe? Para tirar um pouquinho da pressão, talvez, que tenha quando você vê um Isaac indo para a seleção, um Bernardo, outros bons jogadores também, Padovan, Marcelo, enfim. Como é que você trabalha com essa pressão com eles? De novo, se a gente falar de resultado, de vitória, eles não vão desenvolver. Então, assim, nós temos que pensar em desenvolver eles. É uma geração muito boa mesmo, mas desenvolver eles para serem atletas profissionais do clube, terem uma carreira longeva aqui dentro da instituição. Quando a gente fala do ganhou, perdeu, empatou, você foge da formação. Então, a minha maior preocupação é ajudá-los a chegar no profissional. Expectativa? Claro que tem. Não tem como não ter expectativa quando você tem um elenco bom, com qualidade boa. Mas a nossa principal expectativa é que eles sejam jogadores profissionais do Santos. E isso está claro. O Elano conversou comigo sobre isso. Ele fala que daqui a 5 anos esses meninos, daqui a 5 anos esses meninos. Quando ele fala isso para mim, ele me deixa muito tranquilo para a gente desenvolver eles para chegar no profissional. E os resultados vêm pelo trabalho feito por todos aqui. Eu acho que desde quando eles chegaram no clube até hoje, né, desde lá do futsal, a maioria e isso ajuda demais a eles progredirem e prosperarem na carreira deles, principalmente aqui dentro do Santos. Viram do Sub-15, Bernardo, Isaac e o Fabrício, e agora a gente fala do Sub-17, que tem uma curiosidade, até publiquei no meu Twitter lá, eu achei estranho, mas eu pensei que hoje eu ia falar com o Luciano Santos pela primeira vez, né, por ser seria a estreia dele oficial, né, desde que ele voltou ao Santos,
E aí eu vi o Axel na beira do campo, o Axel saiu na relação, eu falei, ué. E aí me informaram que o Santos resolveu ter 2 técnicos, entre aspas. O Axel vai trabalhar no Paulista e o Luciano vai trabalhar no Campeonato Brasileiro da categoria, que já tem data até para começar. O Santos vai estrear contra o Fluminense fora de casa. Dia 28 de 28 de maio. Até vou colocar aqui só para falar certinho, mas assim, eu achei bem curioso. A explicação que me deram foi que era para trabalhar com esse grupo mais jovem. O Santos jogou com o grupo sub-16 hoje, né? Praticamente. Tinha atleta sub-17 também, claro, mas tinha o sub-16 e alguns até 09, jogadores que são do ano bom, né? Como eu falei, mas alguns 2010, outros 2009. Então, 16, 17 anos ali. E a ideia, aparentemente, vai ser fazer isso. O Fluminense Santos, data não definida. Eu vi no portal da Base Brasil. Nunca vi até no portal da Base Brasil, os amigos postaram por lá, mas, enfim, tá no site da CBF eu não vi agora. Tudo bem. Então, você tinha um time que era um pouquinho mais jovem, e aí eu perguntei, pô, mas e se for avançando com esse time até as fases finais? Normalmente se usa o time principal, né? E aí me falaram que não, que vai continuar o Axel do mesmo jeito, mesmo o Axel sendo que trabalha com o Sub-16 e o Luciano com o Sub-17, os dois trabalham juntos também no dia a dia. Eu confesso que eu achei uma situação um pouquinho complexa ali, eu não vi, me falaram também que é uma questão de fortalecer a formação do Axel como técnico, para ele não ser só auxiliar. Eu achei um pouquinho complexo, confesso para vocês, mas vamos ver como é que anda, né? Como é que caminha. Agora, a atuação em si, o Santos foi a campo com o Arthur do Valle, o Oswaldo, Pedrão e João Miguel na zaga, o Heitor Camargo pela lateral esquerda, e o D'Angelo, Kaique Silva e Arthur Lima pelo meio, o Júlio César, o Iago e o João Garcia no ataque. Os gols foram marcados pelo o Júlio César. O Júlio César fez o segundo, né? Na verdade foi o Pedrão fez o primeiro, o zagueiro Pedrão, de cabeça. O Júlio César fez o segundo. E o terceiro foi do Ignacio. O Júlio César é o irmão do Ângelo, tá? Para caso você não saiba, que tinha ido bem até na Bulls Cup, né? Ele fez alguns gols, até comentei aqui, pedi um auxílio para o Zé Gustavo lá do Portal da Base Brasil, né? Ele veio aqui, deu um boletim, mandou aqui um boletim pra gente, os vídeos que ele gravou também, enfim. E o Ignacio é aquele atacante argentino que está no primeiro ano de Sub-17, né? Ele tem 16 anos, entrou no segundo tempo, fez um belo gol, com passe do João Garcia, inclusive. Mas a partida em si do Sub-17 foi um ritmo um pouquinho mais devagar, muito brigada, uma partida muito disputada mesmo. O São Bernardo também não ameaçou muito, o Santos teve muito mais a bola no primeiro tempo, mas pouco criou, tá? O Axel até volta com uma substituição, né? Foi o Nicolas Yudi entrando no lugar do Iago. Mas o primeiro gol, depois ainda teve o Brian Torres entrando no lugar do Arthur Lima. E o primeiro gol sai logo depois, né? O próprio Brian cruza na área e foi uma falta. O Brian Torres cobra uma falta para a área e o Pedrão cabeceou. A bola foi estranha, ele cabeceou, ela foi bem alta assim. O goleiro do São Bernardo meio que escorregou também, cobriu ele. E aí o São Bernardo acabou saindo um pouquinho mais para o jogo. O Santos logo na sequência também conseguiu fazer um 2-0, que foi o gol do Júlio César. Foi um gol bem embolado, vocês podem ver lá na Santos TV, né? Tem lá. Cruzamento, se enrolou, o goleiro defendeu, espalmou, sobrou para ele, ele completou para o gol. Enfim, um gol bem embolado, meio bagunçado. E depois do terceiro foi uma boa jogada do João Garcia, né? Recebeu pela direita, cruzou bem e o Ignacio finalizou praticamente sem goleiro, a bola já tinha passado pelo goleiro e fez o 3-0. Então foi um jogo um pouquinho mais moroso até para assistir. O primeiro tempo passou bem devagar até, mas vamos ver como é que vai ser esse trabalho do Axel, que é praticamente do Axel e do Luciano, né? Vai ter a mesma metodologia, acredito eu, de trabalho. Vamos ver. Então, é isso, gente. Os destaques foram esses, né? Desse jogo em si, até eu acho que dá para falar do Pedrão, fez um bom jogo, né? O zagueiro, além do gol, fez um bom jogo. O Arthur no gol muito seguro, né? O Arthur nem deve ser o titular dessa fase, deve ser outro goleiro. Quem ficou no banco hoje foi o Lucas Ramalho. Mas eu imagino que deva ser outro goleiro que deva ser o titular. O Arthur deve ter jogado por alguma questão de lesão e tal, porque o Arthur normalmente é reserva do Sub-20, tá? Então, foi bem seguro ele, é um goleiro que já tá no nível um pouquinho mais alto, né? E sei, honestamente, o Brian Torres entrou bem, com assistência também entrou bem, ele que no Sub-15 ano passado atuava algumas vezes e tal.
Enfim, então vamos ver. O Ignacio entrou aproveitando a oportunidade, né? Teve uma e já cravou, né? É um jogador a se observar. Mas vamos ver. Fique aí com as entrevistas e depois a gente está de volta hoje para o pós-jogo aqui de Palmeiras e Santos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu. Arthur, parabéns pela vitória. Fala um pouquinho sobre como é que é a importância, né, de estrear vencendo no Campeonato Paulista, cara. Cara, o Campeonato Paulista é um campeonato muito importante, né? É um campeonato que dá muita oportunidade pro pessoal. É sempre bom começar ganhando, ganhar é bom pra caralho. Ainda mais ganhar o Paulista, estreia, é muito bom. Você teve um período recente agora na seleção, né? Fala também pra gente como é que foi esse desempenho. Infelizmente o título não veio, né? Mas como é que é sempre importante estar num elenco tão competitivo, né? Igual a seleção. Sim, cara. Ir pra seleção é uma alegria imensa, né? Representar a nossa nação, nosso país. E, cara, é uma experiência muito da hora, muito legal mesmo. De estar com a rapaziada lá e, pô, infelizmente a gente não conseguiu ser campeão, acabamos perdendo pra Colômbia, mas faz parte e é isso. E para finalizar, Arthur, a gente estava perguntando por aqui, o Santos vai ter duas comissões, né, esse ano, 17, o Axel, a comissão do Axel e a comissão do professor Luciano. Como é que está sendo esse trabalho? É uma linha de trabalho parecida entre os dois? Como é que vocês trabalham no dia a dia, é isso? Sim, cara, é um trabalho bem organizado. As duas comissões trabalham no dia a dia em conjunto. Eles só se separam assim mesmo quando é o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. O trabalho é basicamente igual. As duas equipes vão se representar bem o Santos. Axel, parabéns pela vitória, essa estreia no Campeonato Paulista, estreia oficial no ano, né? Por favor, faz uma análise da partida aqui pra gente. Cara, assim, foi um jogo que não tem como você prever, você espera, né? Mas foi um jogo bastante difícil. No começo a gente teve dificuldade, o time demorou um pouquinho para encaixar, teve as oportunidades, não fez. Então se tornou um jogo mais equilibrado. Já para a segunda etapa não, já consegui desenvolver um pouco mais, sair os gols. Então precisou encontrar um pouquinho mais de equilíbrio, mas é uma categoria para nós. O pessoal 2010 mais jovem também, que está crescendo, então tem uma perspectiva muito grande sobre eles. E uma estreia também, querendo ou não, para os meninos no Campeonato Paulista, tudo isso tem um peso, mas foi um grande resultado, está sendo bom resultado. Eu queria te perguntar também, professor, dessa decisão, né, como é que foi a gente vai ter você comandando o Campeonato Paulista, categoria Sub-17, e o professor Luciano no Brasileiro. O trabalho no dia a dia, imagino que seja mais ou menos a mesma metodologia, né? Mas como é que vocês levam isso e como é que foi tomada essa decisão? Não, na verdade vem da gestão, né? Isso, então, da gestão do clube, foi decidido que seria melhor dessa forma e realmente tem sido, que a gente consegue dividir, né? Porque o desgaste é muito grande, né? Tanto para uma competição como para outra. Então eu auxilio ele no grupo do 17, ele também me auxilia no 16, a gente vai trabalhando juntos. Mas como você falou, na verdade não tem separação, na verdade é um trabalho integrado, onde a gente conversa todos os dias para poder as definições da equipe, quem vai estar jogando, colocando o trabalho em si, né, de cada atleta, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de cada atleta juntos, que a gente acompanha os dois treinamentos, então, quer dizer, é um ganho muito grande, tanto para nós do trabalho, em termos de dividir essa questão de desgaste, e para os atletas também de ganho, em termos de atenção que a gente dá para eles, a dedicação que a gente tem feito aqui tem sido muito bom.